Irmãos, boa noite. Boa noite. Vamos começar mais um estudo bíblico das mulheres da Bíblia. Vamos aguardar um pouquinho vocês entrarem para a gente começar. Hoje a gente vai falar sobre a vida de Sara. Vamos estudar hoje sobre Sara, a mãe das nações. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Glauci. Vamos esperar só mais um pouquinho para o pessoal entrar. E nós já vamos começar, porque a história de Sara é muito legal. Boa noite, Glauci. Bom, então eu vou começar. E a gente sempre começa com uma oração, né? E eu convido, né, a quem tá online, para a gente começar com a nossa oração, antes da gente abrir a palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo, né, se faça presente. E ao decorrer da live, as meninas vão entrando, o pessoal vão entrando. E se tudo der certo, vai ficar gravado, né? Então vamos lá, Pai querido, Pai amado, adentramos na tua santa presença, Deus Todo-Poderoso, para lhe agradecer por mais um dia que o Senhor nos dá uma oportunidade de estudarmos a sua palavra, Senhor. E que o Senhor venha estar conosco nesse momento, nessa live, que o Senhor sela, Senhor, esse ambiente, colocando os seus anjos, Pai, para que não venha ter interferência na conexão, e que todas as pessoas que acessarem, Senhor, essa live agora, o conhecimento da sua palavra hoje e futuramente, Senhor, se ela ficar gravada, essas pessoas possam receber aquilo que é seu por direito divino e que elas possam, Senhor, ter a revelação da sua palavra, Pai. Elas possam não somente conhecer a história de Sara, mas que elas possam, Senhor, trazer para a vida delas cura, serem abençoadas e se alegrarem, Senhor, assim como Sara profetizou lá atrás, que muitos se alegrarão ao ouvirem essa história. Então hoje, Senhor, que o Senhor possa derramar essa alegria a todos os seus filhos e filhas que vão estudar um pouquinho dessa história. Que o Senhor possa vir com o seu Espírito Santo, Pai, e venha, Senhor, nos ajudar a entender, compreender. Que o Senhor venha, Senhor, nesse momento, abrir as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos sentidos, Pai, para estudar a sua palavra, e que tudo que vê, Senhor, que venha do céu para a gente, venha ser como um maná, Pai, espiritual, para que a gente venha se alimentar e colocar em prática nas nossas vidas, Pai. É o que te pedimos, que o Senhor seja conosco. O objetivo dessa live é honrar e glorificar somente o seu nome, Pai, e que o seu nome possa ser exaltado aqui na terra. Amém. Amém. Então vamos lá. Bom, a história de Sara, né? Sara é a mãe das nações, né? Sara, a história dela começa em Gênesis 12. Ela era a esposa de Abraão, o pai da fé, né? Então hoje a gente vai trazer um estudo, né, sobre a vida de Sara, e eu convido vocês em casa, se vocês tiverem Bíblias, peguem a Bíblia de vocês para a gente estudar.
um pouquinho da história de Sara, né? Então vamos lá. Sara, ela antes de ser esposa de Abraão, ela era meia irmã de Abraão. O pai de Abraão, ele teve duas esposas. E a Sara, ela era filha de uma dessas esposas do pai dele, né? Então ela era meia irmã de Abraão, tá? E lá em Gênesis 12:10 começa um pouquinho, né, a falar de Sara, né? E a gente vai começar aqui o nosso estudo estudando um pouquinho sobre como que foi a vida dessa mulher, né? Eu vou ler e depois a gente começa a desenvolver e a aprofundar um pouquinho nas dores e nas angústias de Sara, tá? Gênesis 12:10 diz assim: Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abraão desceu para o Egito para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimento assolavam a terra. Quando estava chegando ao Egito, ocorreu a Abraão propor a Saraí, sua esposa: Escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem a sua formosura, alegarão: é a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dizeis que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti, e por causa da tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Saraí era uma mulher muito bela. Viram-na os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca. E Saraí foi levada ao palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem Abrão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e vários camelos. Contudo, por causa de Saraí, o Senhor Deus castigou Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia Faraó ordena que Abrão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: que é isso que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que alegaste, ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Agora, portanto, eis a tua mulher de volta, toma e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abrão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo que possuía. Certo? Então, aqui começa o primeiro problema aqui de Sara, né? E aí depois a gente vai para Gênesis 17:15, que diz assim: E determinou Deus a Abraão: a tua mulher Saraí, não mais... Não, depois eu falo isso aqui. Então vamos começar aqui com Abraão, tá? Sara, ela era uma mulher muito bonita, tá? Muito bonita. Segundo alguns apócrifos, né, que a gente estuda, que a gente leu, fala que Sara, ela tinha uma beleza semelhante à de Eva. A beleza de Sara, ela era sobrenatural, né? Ela era uma beleza extraordinária. Por quê? Porque nesse contexto que a gente começou a ler aqui, de Gênesis 12, Sara já era idosa. Sara já tinha muito mais dos que seus 65 anos. Ela já era uma mulher de idade, 65, 70 anos. Ela já era uma mulher de idade. E ainda assim, ela era muito, muito, muito bonita, tá?
Em alguns apócrifos, né, eles comentam, eles descrevem, eu até peguei um apócrifo, só que tá no celular que tá gravando. E nesse apócrifo, ele dá detalhes de como que era a beleza de Sara. Ela era uma beleza que ela tinha muita perfeição nos cabelos, nos olhos, nos traços, nas mãos. Descreve que as mãos de Sara era perfeita, né? Então, segundo ao apócrifo, ele fala que Sara, ela era uma mulher que ela tinha os traços, as características da beleza de Eva, tá? Então ela nasceu com essa beleza sobrenatural, né? Ela nasceu com esse padrão de beleza muito, muito elevado, né? Muito elevado. Ela era muito bonita, tá? E a beleza, ela se tornou uma maldição para Sara. E a gente vai estudar o porquê que a beleza se tornou uma maldição por causa de Sara, tá? Porque a Sara, aonde ela chegava, ela chamava atenção, né? Ela chamava atenção. Os faraós, os reis, né? Eles queriam tomá-la por esposa. Eles queriam casar com ela porque ela tinha uma beleza assim fora do normal, né? Então, veja bem, Abraão toma a irmã dele, por esposa, né? E ele escolhe essa mulher por quê? Por causa da beleza dela, da beleza. E ali, o que acontece? Acontece que Sara, ela não podia ter filhos. E naquela época, uma mulher que não podia ter filhos, ela era considerada uma mulher amaldiçoada, uma mulher humilhada. Ela sofria várias coisas porque ela não tinha o quê? Porque ela não tinha filho, né? Então ela era má vista, né? Naquela época, naquele contexto. Uma mulher que não dava filhos para o seu esposo, ela era considerada uma mulher que ela era maldita. Ela era apontada, ela era julgada, enfim, ela era humilhada pela sociedade da época porque ela não tinha filhos, ela era estéril. Mas quando a gente vai estudar a história de Sara, a gente consegue observar que a esterilidade de Sara, ela veio como uma proteção divina de Deus na vida de Sara. Então, a gente tem que tirar para nós hoje que aquele seu maior problema, na verdade, ele não é o seu maior problema, ele é o seu maior livramento, né? Ele é o seu maior livramento. Se a gente fala do sentido espiritual, aquela sua maior dor, né? Aquele lugar, aquela área que você foi mais ferido e ferida, na verdade, essa ferida, essa dor, ela foi um livramento de Deus para você. E foi o que aconteceu com Sara. Deus colocou essa esterilidade na vida de Sara para livrá-la, para protegê-la. Por quê? Porque Sara, ela era casada com um homem que ele era um homem que tinha sérios problemas de caráter, né? Sérios problemas de caráter. Então, quando a gente vê aqui que Abrão migra para o Egito, em nenhum momento da palavra de Deus a gente vai ouvir que Deus mandou Abraão ir para o Egito. Não tem. Deus nunca pediu para Abraão ir para o Egito. Abraão que escolheu por conta própria, né? Deus mandou ele sair da terra dele, da parentela dele, para ir para um lugar, uma terra prometida que Deus daria para ele, para os descendentes dele, mas no meio do caminho teve uma fome, teve uma crise, teve uma seca, e ele falou: não, a gente vai para onde? A gente vai para o Egito. Por quê? Porque lá é uma terra que tem riquezas, lá é uma terra que tem alimentos, lá não tá seca, lá as pessoas estão prósperas. Eu não quero passar necessidade, eu não quero ficar nessa sequidão, eu não quero. Ele era materialista, né? Ele era um homem que, além de materialista,
ele era um homem que ele era ambicioso. Então, Abraão, por conta própria, ele decide, pela cabeça dele, não enfrentar essa crise, não buscar o Senhor, e por conta própria, ele vai para o Egito, né? Mas aqui, a gente começa a entender que ele já tinha sido avisado que se ele fosse para o Egito, lá o faraó do Egito, ele iria se interessar por quem? Pela esposa dele, pela beleza dele, né? E ele se preocupou com isso? De forma alguma. Então, quando a gente olha assim com o nosso olhar emocional, com o nosso olhar da carne, a gente fala assim, ó, maridos, se você tem uma esposa que você ama ela, né? Você tem coragem de levar ela para um lugar onde as pessoas vão maltratá-la, né? Onde as pessoas vão explorá-la sexualmente, né? Com certeza as pessoas, os maridos de bom senso, não vão. Então, por exemplo, se falar assim, ó, vamos fechar um negócio ali, mas para você ter tudo isso aqui de riqueza, disso tudo, eu quero a sua mulher. Um marido que ama a sua esposa de verdade, de forma alguma, ele vai aceitar uma oferta dessa. Ele vai falar, eu prefiro continuar pobre, você tá louco? Mas aqui a gente vê que Abraão, ele escolhe ir para o Egito, e ele mesmo sabendo que lá, Faraó, né, as pessoas do governo daquele lugar, eles iam se interessar pela mulher dele, pela beleza dela, ele escolhe levá-la para lá, né? Então, aquele homem que está casado com essa mulher, que tem a missão de protegê-la, que tem a missão de cuidá-la, de amá-la, ele trai ela. O que ele faz? Ele coloca ela como uma barganha para ele obter o quê? Riquezas. Riquezas, né? E aí, aqui na Bíblia fala assim, ó, no versículo 12 e 11. Fala assim, ó, quando estavam chegando, ó, quando ele estava chegando lá no Egito, ocorreu a Abrão, ele não era Abraão, ele era Abrão, propor a Saraí, sua esposa. Olha, escuta com atenção. Tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem a sua formosura, alegarão, é a mulher dele, e me matarão, preservando a sua vida. Sendo assim, suplico-te, dizei que és minha irmã, para que me tratem bem, e por consideração a ti e por tua causa, também conserve a minha vida. Tá vendo? Então, ele já sabia de todos esses riscos, mas ele não se importou. E ele sabia que ele ia ter vantagens com aquela beleza sobrenatural que Saraí tinha, certo? Então, aqui fala que viram os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca, diante do marido dela, né? Diante do Faraó, do monarca deles. E eles foram lá e elogiaram, e ela já era idosa, sobremaneira, certo? E aí, o que eles fizeram? Levaram ela ao palácio, né, de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem Abrão. Olha só o dote que Abrão recebe por causa de Saraí. Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e vários camelos. Certo? E vários camelos. Então, ele recebeu um dote. Ele recebeu riquezas. Ele recebeu tudo do melhor da terra do Egito em troca da mulher dele. Em troca dele ter entregue a mulher dele, né? Olha que caráter, né, que Abraão tinha. Agora você imagina o coração de Sara, saber que ela foi
entregue ao faraó, ela foi para uma terra que tinha risco disso acontecer, e ela foi entregue pelo próprio marido em troca dele ter tudo aquilo de benefício. Vocês imaginam como que estava o coração dessa mulher? Vocês imaginam como que ela se sentia ao saber que o próprio marido, ele negociou ela, ele vendeu a beleza dela em troca de riquezas, em troca de bens, em troca de honras, em troca de estar protegido. Não é verdade? Então aqui a gente já começa a observar um pouco do que Sara já estava sofrendo, de como ela se sentia, certo? E ali a gente continua na palavra de Deus, né? E a gente vê que passa toda aquela história, né? Toda aquela jornada, né? Só que Deus, ele ouviu a oração de Sara. Na live passada, eu falei para vocês que o maior pecado que existe é o pecado contra o sacerdócio, tá? Toda vez que uma mulher, ela peca contra o sacerdócio, querendo ser mais que o sacerdócio, não ouvindo o marido, manipulando, não se submetendo, toda vez que ela peca contra o sacerdote dela, ela cai na maldição, certo? E ela perde a cobertura, o domo. Só que toda vez que uma mulher, ela não peca contra o sacerdote dela, ela permanece no domo. Que domo? Divino. Divino. Então, veja bem, o marido dela que tinha que protegê-la, que dá uma cobertura, que morrer por ela, né? Dar a vida por ela, ele foi um covarde, né? Ele traiu ela, ele negociou ela em troca de favores, de bens, de riquezas, certo? Mas em momento nenhum ela pecou. E aonde que eu sei isso? Na própria Bíblia. Aqui em 1 Pedro 3:6, eu vou colocar aqui para vocês lerem. Fala assim, ó. Cita Sara. Fala assim, ó. 1 Pedro 3:6. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem, sem qualquer espécie de receio. Tá vendo? Então aqui a gente vê que Sara, ela obedecia a Abraão, ela honrava Abraão, ela chamava Abraão de Senhor, do tanto de temor e respeito que ela tinha com o sacerdócio dele, entende? Com o sacerdócio dele. E por ela ser uma mulher que ela obedecia, né? Ela tratava com honra o sacerdote dela, ela não tinha manipulação, ela não tinha desonra, ela não tinha nada disso. Sabe quem ouviu ela? Deus. Ainda que o marido dela pecou, ainda que o marido dela traiu, ainda que o marido dela não protegeu, ainda que o marido dela não era um bom marido, né? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui no capítulo de Gênesis 12:17, diz assim, ó. Contudo, por causa de Saraí, o Senhor Deus castigou Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Então, a gente vê aqui que Deus, ele via o sofrimento de Saraí, e ele via que ela não tinha maldade, desonra, que ela não tinha pecado contra o sacerdote dela, e que ainda, por obedecer o sacerdote dela, ela estava naquela situação de se tornar mulher, de dormir com outro homem, né? No apócrifo que eu li, do próprio Abraão, fala que
Saraí ficou 2 anos com o faraó. 2 anos com ele. 2 anos. Entende? Então, só Deus sabe o que ela passava naquele palácio. Só que Deus, ele, por causa de Saraí, ele castigou Faraó, a família, a corte e tudo mais. Certo? Por esse motivo, certo dia, Faraó ordena que Abrão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: que é isso que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que alegaste ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Tá vendo? Ele a tomou como mulher dele. Agora, portanto, eis a tua mulher de volta, toma-te e vai-te, né? Então, vocês verem, né, que aqui ele era Abrão, isso. Ele não era Abraão ainda, ele era Abrão, tá? Deus não tinha mudado o nome dele, certo? Então, a gente vê ali que por causa da obediência, por causa da honra, por causa da submissão, por causa que não havia manipulação, nenhum pecado, ela não estava pecando. Quem estava pecando era Abrão. Ela não, né? Ela não tinha nenhum pecado. E por causa dela, Deus castigou todo aquele povo. E castigou com o quê? Com esterilidade e doenças horríveis. Horríveis. A palavra de Deus diz, certo? E aí a gente continua, né, a nossa jornada, né, de Sara. Ele pega ela de volta e eles saem do Egito, mas saem do Egito com muita riqueza. Com muita riqueza. Quem vem junto? Agar. Agar, ela é a escrava egípcia que Sara ganhou por serva, quando ela ainda estava como esposa do faraó. E ela traz essa dama de companhia, né? Ela traz essa serva egípcia, um dos presentes do Egito, né? Do faraó para Sara, certo? Então vamos continuar, né? Vamos continuar. Aqui em 17:15 fala assim, ó. Enfim, aí tem toda aquela passagem bíblica, né? Onde Deus faz uma promessa e aí ela não aguenta esperar. E aí ela dá essa serva para ser esposa, né? Do marido dela, se deitar com o marido dela para gerar um filho, porque ela já era velha, ela já estava com quase 90 anos. Então, ela, Agar, engravida de Ismael. Só que quando ela é engravida, ela passa a tratar a Sara com muito desprezo. Desprezo, né? Antes ela era uma serva, ela era uma amiga, ela era uma querida. Engravidou do marido, ela falou: agora a rainha aqui sou eu, porque quem vai dar o filho para ele sou eu. E começa o quê? A humilhá-la, começa a desprezá-la, começa a maltratá-la. Ela vai bem na dor de Sara, né? E aí o que acontece? Acontece que o tempo passa, nasce o filho, né? E antes de nascer esse filho, a Sara ela vai e ela reclama, né? Com Abraão, né? Ela reclama com Abraão por causa da escrava que estava fazendo tudo isso com ela. E aí ela pega e fala assim, ó, no 16:5. Então Saraí queixou-se a Abrão: tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre os teus braços, e desde que ela se viu grávida, ela começou a me tratar com desprezo. Olha, a primeira vez que Sara dá um grito e ela fala assim, ó: que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que eu venho sofrendo. Então aqui a gente vê
que ela sabia que Deus ouvia ela, que Deus protegia ela, que Deus guardava ela, que Deus era com ela. Ela tinha essa certeza. Então ela estava passando por tudo isso e ela fala assim, ó, que faça cair sobre ti, não é mais sobre o faraó, sobre ninguém, sobre Esther, sobre a serva, não, que faça cair sobre ti a afronta que eu venho sofrendo. Aí no 6 fala assim, ó, mas Abrão ponderou. Pois bem, tua serva está em tuas mãos. Fazei-lhe como melhor te parecer. E a partir desse momento, Saraí passou a maltratar a sua serva de tal maneira que Agar fugiu, tá? Então aqui a gente vê, né, que é a primeira vez que Abraão se posiciona a favor de Sara. Mas ele se posicionou a favor de Sara com medo do juízo de Deus para a vida dele, né? Aqui ele temeu, ele ponderou. Então, o que acontece aqui? Acontece que ele, como ele ficou com medo, né, das consequências, né? Porque ele sabia que Sara ela era protegida, ela era guardada, ela era ungida por Deus. Então, o que ele faz? Ele faz como você quiser. E aí ela começa a maltratar a escrava, a ponto que a escrava não suporta e foge, né? Não suporta e foge. Então, quando essa escrava, ela vai embora grávida, né? Ela foge grávida, ainda assim, aqui você vai ver como Deus, ele era com Sara. E aí a gente vê ali um diálogo do anjo com Agar, que ele aparece para ela, né? E no 9 diz assim: então o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, orientou-a: volta para a tua senhora e se-lhe submissa. Tá vendo como Deus ele era com Sara? Ele era com Sara. Deus protegia Sara, Deus cuidava de Sara, Deus amava Sara. A ponto dele ver que a escrava ela estava errada. E aí ele fala: volta lá e sede submissa, porque eu vou te abençoar por causa dela. Entende? E aí o que acontece? Ela volta. E aí ela volta e começa o quê? Ser submissa, servir a senhora dela. E por causa disso, o anjo continua falando: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. Ele faz, né, a promessa aqui de Ismael, tá? Desde que se ela voltasse e servisse Sara. Esse momento onde a gente percebe que Sara, ela maltrata muito a Agar, ela coloca para fora todas as sombras dela, né? Todas as dores dela, toda a raiva dela, toda a inquietação dela, ela desconta nesse momento na escrava. Mas foi a escrava que tocou na ferida de Sara, na dor mais profunda de Sara, que era não poder gerar, que era não ter tido filhos. Então, a gente vê aqui que ela não suportou. E ela fugiu. Mas ainda sendo fugido, Deus permitiu que tudo isso acontecesse para ele curar Sara. Para ele curar, né? E ali a gente vê: volta para tua senhora e ser-lhe submissa. E aí eu vou te abençoar. E foi o que ela fez, né? Então, a gente vê aqui quanto que Deus amava Sara, o quanto que Deus protegia Sara, né? É muito lindo isso, né? E aí vem toda a questão de Deus falar com Agar, depois fala com Abraão, muda o nome de Abrão para Abraão, né? E aí no versículo 17 e 15, vem a mudança de nome de Sara. Então tá aqui: e determinou Deus a Abraão: a tua mulher Saraí não mais chamarás de Saraí, mas seu nome passa a ser Sara. Eu a abençoarei
e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei, e dela procederão muitas nações e grandes reis. Certo? Essa foi a promessa que Deus fez a respeito de Sara. E olha que interessante, né? Sarai, o significado dela no hebraico significa pequena princesa, minha pequena princesa, certo? Por que pequena? Porque era o que Sara se sentia. Ela se sentia inferior, porque ela não podia ter filho, ela se sentia humilhada, ela se sentia que tinha uma maldição na vida dela por ela não poder gerar, né? Então ali, o significado do nome dela era minha pequena princesa, né? Era no diminutivo mesmo, no diminutivo, tá? Não era com carinho, tá? É que ela era pequena princesa. E aí, quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão e Sarai para Sara, Deus, ele muda o futuro de Sara, né? Ela foi a única mulher que Deus mudou o nome na Bíblia. Porque quem mudou o nome de Eva, a gente viu na semana passada, foi Adão. Adão mudou o nome de Eva, era mulher, e depois ele colocou Eva. Só que aqui tá falando que é Deus que mudou o nome de Sara. É Deus que mudou o futuro de Sara, o destino de Sara. E olha que interessante, no hebraico, todas as letras, elas têm poder. Todas as letras têm poder. A gente tem que entender que o hebraico, né, o céu fala em hebraico, né? E todas as letras, elas têm significados e elas têm poder, certo? E o nome de Deus, ele é um tetragrama, né? Então, a letra rei, né, que foi a letra que Deus colocou no nome de Abraão e no nome de Sara, né? Perdão, que ele tirou, né? E ele colocou a letra rei, significa algo que ele tirou dele e ele colocou nessas duas pessoas, né? Então ele colocou uma nova energia, ele colocou uma nova vida, ele colocou uma nova identidade, né? E aí o nome Sara agora ganha um novo significado, que significa princesa de verdade. Alta posição, senhora, filha do rei, princesa de Deus. Então, quando Deus muda o nome de Sarai para Sara, é que antes Sarai, ela era a princesa, pequena princesa de Abraão. E agora ela se torna princesa de Deus. Princesa de Deus. E ali Deus muda a vida dela e tira ela da desonra para a honra. Tira ela dessa posição de humilhação para essa posição de bênção, né? De glória, de honra. Certo? E ele muda, ok? Então, quando ele muda o destino dela, tá? Só que antes da gente vir aqui pro filho da promessa, né? Que é onde Deus, ele fala que daqui a um ano você, Sara, vai ser mãe, né? A gente tem que voltar pro marido dela, para vocês entenderem o quanto que essa mulher sofreu. Deus já tinha trocado o nome dela. Deus já tinha dado uma data de quando que o filho dela ia nascer, de que ele ia gerar. O útero dela agora tinha vida. Era um útero que tinha uma profecia, que viria ali uma nação de reis iriam sair dela, né? Ela ia ser mãe de nações. Deus fez toda essa promessa com Sara. Daqui a um ano ela vai ter um filho, né? Daqui a um ano, certo? Só que aí, olha o que o marido dela faz, sabendo que daqui a um ano ela teria um filho da promessa. Sabe o que ele faz? A mesma coisa que ele fez lá atrás. E aqui, em Gênesis, né? 18:10, fala assim, ó. No versículo 18:10,
vem a promessa, olha só. Então, ele lhe prometeu, voltarei a ti no próximo ano, então Sara, tua esposa, terá um filho, certo? Sara escutava a conversa na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com a idade muito avançada, e Sara, o seu ciclo menstrual de mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que eu estou velha, e velho também está o meu senhor, ainda teremos prazer sexual? Tem algumas versões que falam assim, ele ainda vai ter desejo por mim? Entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que ri, Sara? Conjeturando: será possível que vou dar à luz agora eu que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Ravé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, ó, Deus já tinha dado uma data, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu: não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico: sim, é verdade que tu riste, né? Então, nem ela acreditou, né? Mas ela riu, tá? E aí, o que acontece? Acontece que Deus já tinha dado Deus já tinha dado, isso não é semelhança dele, coisa nenhuma, alienada demais. Bom, eu não entendi o que essa pessoa tá falando. Mas aqui a gente vê o seguinte, a gente vê que já tinha dado uma data que Sara ia ser mãe, que Sara ia ter esse filho da promessa, que dela ia sair reis e nações, ela ia ser mãe de nações. O que a gente tem que entender é que Sara, ela é a mãe do profético. Entendeu? Sara, ela é a mãe do profético. Do profético. O profético nasce em Sara. O profético nasce em Sara. Sara foi mãe de nações? Não, ela teve um filho só. Mas no profético, sim. Ela foi mãe de nações e de reis. Então, o profético nasce em Sara. Nasce em Sara. Certo? Então, a gente vê aquela questão ali de Sodoma e Gomorra serem destruídos e tudo mais. E aí, em Gênesis 20, ó, foi passando o tempo, ele foi lá, ele salva o sobrinho dele, toda aquela história e tudo mais, certo? Aí ele conseguiu, né, salvar Ló, com as filhas de Ló, os anjos foram lá, tarará, tarará, toda aquela história, né? Mas olha o que diz aqui, ó. No capítulo 20, versículo 13, 20, vou começar o 20. Olha só, ela já tinha recebido uma promessa, o marido dela, já tinha sido trocado o nome dela, o destino deles, já tinha recebido o prazo quando que ela ia engravidar, na próxima primavera, ela vai ter um filho e tudo mais, e tudo isso. E olha o que acontece. Abraão, quando ele sai dali, olha lá, Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. Ele dizia a todos que Sara, ó, quem dizia aqui, ó, Abraão, que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. Vocês têm noção do que Abraão fez de novo com Sara? De novo! Ele trai a mulher dele. Ele não protege ela. Ele não cuida dela.
De novo, vocês imaginam o sofrimento dela, sabendo que daqui a 1 ano ela ia ficar grávida, ela ia gerar esse filho que ela sonhou. Ela já era idosa, gente. Ela já era idosa, com quase 90 anos. E por causa da beleza dela, o rei Abimeleque mandou buscar para tomar ela como esposa. Imagina o sofrimento dessa mulher, de saber que nem com 90 anos ela tinha paz. A beleza na vida de Sara, o diabo fez ela se tornar uma maldição. Uma maldição. Não era uma dádiva, não era um presente, era a dor que ela tinha. Vocês conseguem sentir o quanto Sara ela sofria porque ela era muito, muito bonita? Isso se tornou um pesar na vida dela. Ela quase com 90 anos, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara e a tomou como mulher. Imagine o coração dessa mulher sabendo, meu pai vai nascer daqui a 1 ano, daqui a alguns meses eu vou ficar grávida desse filho da promessa. E agora o meu marido vai lá e me faz isso. E agora esse rei, ele vai me pegar. E ele vai me engravidar. Porque eu não tô mais estéril. Vocês já imaginaram o desespero de Sara? O sofrimento de Sara? As lágrimas amargas e de choro que Sara chorou? Só que por ela ser uma mulher amada de Deus, por ela não ter desonra contra o sacerdote dela, por ela não ter pecado contra o masculino, Deus ouvia e Deus protegia. E aqui, olha o que fala aqui, ó, no versículo 20, capítulo 20, versículo 3, fala assim, ó: certa noite, Deus, quem veio? Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou. O próprio Deus apareceu ao rei e comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto é uma mulher casada. Casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, graças a Deus, ele ainda não. Antes dele fazer isso, Deus já apareceu para ele no sonho e disse: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela é uma mulher casada. Mais uma vez a gente vê aqui Deus protegendo Sara, Deus livrando Sara, Deus cuidando de Sara, Deus fazendo esse papel na vida de Sara que era para o marido dela fazer e ele não fazia. Ainda com a promessa que agora ela não estava mais estéril, gente. Ela no próximo ano ela ia dar. Então a gente imagina o coração dessa mulher, a tristeza dessa mulher, a dor dessa mulher. Essa mulher se sentia amada por esse marido, protegida por esse marido, honrada por esse marido, cuidada por esse marido. Ele já tinha feito isso lá no Egito. E ele fez de novo, sabendo que já estava marcado a data. Ela já era idosa, ela já tinha quase 90 anos. Então você imagina o tanto que Sara sofreu na mão de Abraão. O quanto ela sofreu, só que ela se agarrou em Deus. Ela se agarrou no Criador, que ele cuidava dela, que ele protegia ela, que ele era com ela justamente porque ela não pecava contra o masculino. E aqui fala assim, ó, Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: mas Senhor, vai matar alguém inocente? Acaso não foi Abraão que me alegou, ela é minha irmã? E não foi ela pessoalmente quem confirmou, ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que fiz isso. Então Deus lhe esclareceu: bem sei que fizeste isso de coração puro. E fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocaste.
tocasses. Agora, pois, devolve a mulher desse homem, ele é profeta, e intercederá por ti para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerá com todos os seus. Olha como ela era amada por Deus. Olha como ela era cuidada por Deus. Olha como ela era protegida por Deus. Olha como Deus fazia justiça na vida de Sara. Como ele protegia ela, como ele cuidava, como ele se importava com ela. E ela sabia que Deus era com ela e que Deus a protegia. Tanto que eu li lá naquela passagem de 1 Pedro 3:6. Vocês percebem o cuidado do nosso Deus com Sara? Porque o marido dela só fazia merda. Né? Ele só fazia. E aqui, olha a chave que tem aqui, ó. Que é Deus falando. E fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocaste. Ou seja, se esse rei tomasse e tocasse e tivesse um ato sexual com Sara, ele estaria pecando contra o próprio Criador. Ela não seria uma adúltera, ela não seria uma pecadora, ela não seria nada disso. Esse homem estaria pecando contra o próprio Deus. Por quê? Porque Deus já tinha mudado o nome de Sara. E ali ele já tinha decretado: agora você é a princesa de Deus. É minha princesa. Percebe? Então o pecado daquele sacerdote já não era mais contra Abraão, já não era mais contra aquela mulher, era contra o próprio Deus, que tinha feito uma promessa na vida dela. Entende? Ali, Sara já tinha uma aliança com Deus. E aqui eu quero trazer para a nossa vida, que às vezes você é casado com uma pessoa que não te protege, que não cuida de você, que não te ama, que não te valoriza. Entende? Uma pessoa que não te dá o devido valor. Uma pessoa que era como Abraão, que pensava no material, que era covarde, né? Que era um homem que ele era um traidor com a própria mulher dele, né? Ele era ambicioso, ele era desobediente a Deus. Deus apareceu para ele, falou com ele, fez a promessa com ele, falou daqui a 1 ano, o próprio Deus apareceu lá, os 3. E ainda assim, ainda sabendo que Deus tinha já falado, que daqui a 1 ano, deu data, na próxima primavera ela vai dar à luz. E ele vai lá e dá ela para um outro homem, um rei, tomar ela como esposa. Então, o que Deus faz? Deus, ele intervém. Ali, Saraí tinha um propósito. Só que Abraão estava cumprindo a parte dele no propósito. Ele não estava no lugar dele, de sacerdote. Ele não tinha assumido esse papel ainda. E isso que a gente tem que entender. Que se Deus fez uma promessa na sua vida, e é uma promessa para o casal, mas se um deles, se o homem não se alinha, não se assume como um sacerdote, Deus vai continuar a promessa. E todas as pessoas que forem entrar na frente, Deus intervir, ele fere com morte. Com morte. Deus não mudou a aliança que ele tinha com Sara. Ainda que o marido dela não tinha essa aliança com ela, mas Deus tinha. Deus tinha. E o que Deus fez? Deus, ele apareceu, né? Aqui fala assim, ó, que Deus veio a Abimeleque e comunicou. Deus já chegou passando a real. Vai morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela é uma mulher
casada. Só que Deus aqui, quando ele intervém, eu vejo tanto amor de Deus que ele fala, ela é casada comigo. O marido dela faz as besteiras, não defende, não faz ela, mas eu defendo. Eu cuido. E eu firo com morte. Certo? E aí Deus usa ele como profeta e fala, então, ó, esse homem, ele é um profeta e ele vai interceder por ti para que vivas. E aí Abraão, ele teve o quê? Orar para que esse rei e todos os seus não morressem. Ele teve que orar e abençoar. Certo? Enfim, Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou todos os seus servos, contou-lhes tudo o que havia acontecido, e os seus homens tiveram grande temor. Em seguida, Abimeleque convocou Abraão e lhe indagou: que nos fizeste? Que ofensa cometi contra ti, para que atraiais tão grande culpa sobre a minha pessoa e sobre o meu reino? Tu me fizeste como não se deve fazer. E Abimeleque disse mais a Abraão: quem te aconselhou a agir dessa maneira? Olha só para você ver. O próprio rei fala, da onde você teve uma ideia dessa? Quem foi que te deu um conselho desse? Resposta, o próprio Satanás, né? Só pode, né? O próprio Satanás. Porque ele falou, como que você teve uma ideia dessa? Né? Abimeleque disse mais: quem te aconselhou a agir dessa maneira? O próprio Satanás. Então Abraão replicou: eu disse para comigo, certamente não haverá nenhum temor de Deus nesse lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela realmente é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e tornou-se minha mulher. Então, quando Deus me fez andar errante longe da minha família, eu roguei a ela. Olha só o pedido que Abraão fez para ela quando ele estava errante, longe da família dele. Eis o favor que me farás. Em todo lugar em que estivermos, dirás ao meu respeito que sou teu irmão. Olha o que ele fez, Sara, né? Fazer por ele. Em todo lugar que a gente fizer, que a gente estiver, você vai dizer a meu respeito que eu sou o quê? Teu irmão. E aqui a gente pega uma palavra. Muitas vezes a gente vê aqui homens que eles demoram muito a amadurecer. Eles pedem para Deus uma filha de Deus, uma princesa de Deus, uma amada de Deus. Ele pede para Deus uma mulher de Deus, uma grande mulher. No caso Abraão, ele escolheu para ele a mais bonita da terra daquela época. Só que na hora de defender e de pagar um preço por caminhar com essa mulher, o que ele faz? Ele encovarda. Ele encovarda. De vez ele morrer por ela, ele coloca ela numa situação que é ela que tem que morrer e se sacrificar por ele. Jesus disse: marido, amai-vos a vossas mulheres, né? Jesus não, a palavra de Deus diz: amai-vos as vossas mulheres e se sacrificai por ela, assim como Cristo amou e se sacrificou pela sua igreja. Então, o marido, ele quando ama, ele tem que amar ela a ponto de se sacrificar por ela. No caso aqui, a gente via que Abraão, ele sacrificava Sara. E não ele se sacrificava por causa dela. Você tá vendo o quanto Sara sofria? Sara já estava com quase 90 anos. E ela era uma mulher que não era protegida. Ela não se sentia protegida, ela não se sentia amada. Sara era triste. Sara era uma mulher infeliz. Ela tinha uma beleza exterior, mas só dentro dela a gente sabe que ela devia ser a mais triste e infeliz das mulheres.
Porque o próprio marido não fazia ela se sentir amada, não protegia, não dava valor, não honrava ela. Entende? Muito pelo contrário, ele tinha essa mulher tão bonita e ele fazia o quê? Ele ficava com medo dos outros homens. Ele se acovardava e ele falava, ó, fala em todo lugar, fez ela jurar que a gente é irmão. Entende? Por quê? Porque ele tinha medinho de morrer, né? Ele não confiava no Deus. Ele não tinha uma aliança com Deus. A aliança do casamento, que é um por outro, outro por um. E é Deus aqui em cima. A aliança é o feminino, o masculino e o próprio Deus. Ali só tinha a aliança do feminino com o próprio Deus. Abraão não tinha uma aliança com Sara. Não tinha. Então Deus, ele começou o quê? A intervir. Por isso que ela é a única mulher que Deus muda o nome. E agora você é a princesa de Deus. Deus colocou vida, identidade, a energia, um renovo em Sara. Né? Um renovo, mas ela em momento nenhum pecou contra o sacerdote dela. Por isso que Deus, ele cumpriu a parte da promessa dele, da aliança dele. Ele protegia ela, ele cuidava dela, ele guardava. Ele feria quem ele tinha que ferir. Certo? E aí no 14 fala aqui, ó. Abimeleque tomou ovelhas e bois, de novo, ó. Servos e fervas, e deu a Abraão, e devolveu-lhe a mulher Sara. E acrescentou Abimeleque: eis que a minha terra está aberta diante de ti, estabelece-te onde bem desejares. Ele falou, ó, tá aqui, ó, você pode escolher o melhor lugar, o que você quiser, né? E aí ele fala aqui, ó, a Sara ele presenteou: estou entregando a teu irmão 1000 peças de prata, com o propósito de reparar a ofensa que eu lhe causei diante de todos os seus. Desse modo, todos saberão que tu és inocente. Tá vendo? Aqui, ó, ela foi honrada. E aqui ele pagou para ela um reparo, uma indenização pela ofensa que ele fez, que ele causou a ela. E ainda digo mais. E ele falou, por causa disso, todo mundo vai saber que você é inocente. Tá vendo? Você é inocente. E é isso que Deus faz quando a gente cumpre uma parte da aliança. Ele faz todo mundo saber que você é inocente. E aqui ela recebeu de presente 1000 peças de prata. Fora tudo aquilo que ele já tinha dado pro irmão. Mais riqueza. Mais riqueza. Entende? Mais riqueza. Então, em seguida, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, a fim de que pudessem novamente terem filhos. Pois o Senhor havia tornado estéreis os ventres de todas as mulheres na casa de Abimeleque por causa de Sara, a esposa de Abraão. Então a gente vê aqui que lá no Egito, Deus, ele move tudo por causa de Sara. E aqui de novo, aqui fala que Deus, por causa de Sara, nunca é por causa de Abraão, tá? Você tá vendo? Que tudo que Deus faz é para proteger Sara. Tudo que Deus faz é para proteger Sara. Então aqui a gente vê que é por causa de Sara, ele traz uma maldição que todas as mulheres ficam estéreis. O mesmo aconteceu no Egito. Então, sempre por causa de Sara, da dor de Sara, das lágrimas de Sara, do pavor de Sara, do sofrimento de Sara, Deus, ele entra com a justiça dele na vida de Sara. Na vida de Sara. Não foi por causa do Abraão, não. Sara. Olha como ela era amada, protegida, querida, defendida pelo próprio Deus. Certo? E aí no versículo 21 fala
O Senhor Deus visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Quem visitou Sara, gente? Deus. Como ele dissera. E ele fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que nasceu gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Né? E aqui eu quero convidar vocês para ler o versículo 21:6, que diz assim: Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir. E todos os que souberem dessa história, muitos se alegrarão comigo. Tá vendo, gente? Que lindo! Sara era triste, Sara não sorria, Sara era infeliz. Sara, e Deus, ele visitou ela. Ele cumpriu a promessa que ele fez para ela. Para ela, não foi para Abraão, foi para ela. Para ela, e Isaque significa riso. O galardão de Sara foi o riso, o filho dela, Isaque. E olha o que ela declarou. Deus me deu um grande motivo para sorrir. E todos os que souberem dessa história, muitos se alegrarão comigo. E quando eu estava estudando aqui, dando uma lida na palavra para trazer hoje a história de Sara para vocês, eu fui tomada dessa alegria de Sara. Porque aqui eu vi que Deus fez justiça na vida dela. Deus cumpriu a promessa na vida dela. E ele protegeu ela nesses 90 anos. 90 anos. Por que Sara gerou aos 90 anos? Por duas questões. A primeira questão é que, assim como Jó, Deus teve que fazer ele perder tudo para tocar no orgulho dele, Deus teve que fazer Sara passar por 90 anos, tudo que ela passou, para Deus tocar no pecado de Sara. E qual era o pecado de Sara, gente? Vocês têm ideia? O pecado de Sara era a idolatria. A idolatria. O pai de Sara era um idólatra. O pai de Abraão era um idólatra. Ele cultuava outros deuses e imagem. Então Sara, quando ela nasce com aquela beleza, ela era cultuada como uma deusa. Porque a beleza dela era sobrenatural. E ela cresceu com esse orgulho, com essa soberba, com essa idolatria da própria beleza. Ela sabia que ela era muito, 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 muito bonita. Então ela tinha uma idolatria à sua própria beleza. Ela tinha isso, se tornou uma maldição. Uma maldição. E hoje a gente vê um monte de mulheres com idolatria da própria beleza. Mulheres que falam, eu não vou engravidar porque senão eu vou ficar com um corpo feio. Não, eu não saio com cabelo bagunçado, com a unha mal feita, com cílios, com um monte de coisa. Entende? Com um monte de coisa. Quem tem o pecado da idolatria à beleza não frutifica, se torna estéril. Aonde que eu vejo isso na palavra? Na vida de Sara, mas depois eu vejo repetir também na vida da esposa de Jacó, Raquel. A palavra de Deus fala que ela era bonita, que ela era formosa. E era por isso que ela não engravidava. A irmã dela era feia, a Lia, e a Lia teve todos aqueles filhos. Mas ela era orgulhosa. No fundo do coração de Sara, no fundo de coração
um dia a gente vai estudar sobre Raquel, a gente vê que elas tinham idolatria à própria imagem. E esse era o pecado de Sara. Ela sabia que ela tinha uma beleza e que com a beleza dela ela conseguia tudo. Entende? Tudo. Então, Deus teve que tornar isso um pesar para ele poder chegar e tocar nessa ferida. Só que ali ela já estava com 90 anos. Com 90 anos para ela poder gerar. Com 90 anos, quando ela se viu realmente velha, mas ainda bonita, porque ainda sendo velha, você vê que meses antes o rei, ele queria o quê? Abimeleque queria tomar ela por esposa. Vocês estão vendo? Então, só que ela era quebrantada no Senhor. Ela era quebrantada, ela não pecava contra o sacerdote. Já a Raquel pecava, ela pecou contra o sacerdote, por isso que ela teve uma condenação de morte. Já Sara não. Não. Mas o Senhor, ele teve que tratar ela. Ele teve que tratar ela por causa da idolatria, da própria imagem. Ele teve que tratá-la. E por isso que ela demorou para gerar. Porque quando ela viu que ela estava velha mesmo, ali cansada, até velha, os outros querendo casar com ela, ali ela abriu mão. Ela ficou dentro da tenda. Porque todas as aparições e falas que tem Sara, ela tá sempre à mostra. Mas ali quando ela estava dentro da tenda, que os anjos apareceram, onde está a sua esposa? Tá dentro da tenda. Ali Deus visita ela e fala, agora a gente pode fazer ela gerar um filho. Finalmente. Finalmente. Entende? Então ela tinha também esse pecado, né? Agora, qual era o pecado de Abraão? Abraão tinha alguns, né? O principal é que ele era um traidor e um covarde, né? E Deus também teve que o quê? Tratá-lo. Deus também teve que tratá-lo. Como eu falei no começo da live, a sua maior dor é o seu maior livramento. Você imagina que se Deus tivesse tornado Sara fértil, ela não teria gerado a nação de Deus. Ela teria gerado a nação de Faraó. Uma nação idólatra, que era do Egito. Vocês têm noção disso, gente? Então, a esterilidade para Sara foi uma proteção do nosso Deus. Foi uma proteção do nosso Deus. Do nosso Deus. Foi ele que protegeu ela do próprio marido. Do próprio marido. Porque tinha uma promessa na vida de Sara, você vai ser mãe de nações. E todos os reis das trevas queriam uma mulher para ser a mãe das nações deles. Então a gente também pega uma chave aí muito profunda, que toda vez que a gente tem uma promessa na nossa vida, o inimigo, ele vai tentar causar aquela promessa na sua vida, a sua maior dor. A promessa, ela iria ser mãe de nações. E aí veio as trevas e tentou fazer ela ser mãe das nações das trevas. E Deus vai lá e faz o quê? Torna ela estéril. Torna ela estéril. Então, a nossa maior dor que a gente tem na nossa alma, na verdade, é o nosso maior livramento. É o nosso maior livramento. Deus nos protege na nossa maior dor. Porque se Deus não tivesse protegido Sara, não tinha a nação eleita, os remanescentes. Não tinha o povo de Israel, não teria vindo o Messias, não teria
nenhuma dessas promessas, inclusive a palavra de Deus, não teria. Entende? E Sara, ela era a mãe das nações no profético. No profético. Percebe? Então, olhem para a vida de vocês e fala, qual que é a minha maior dor? Porque ali está a sua maior proteção. E a proteção na sua maior dor é onde está o seu maior propósito. Você tem um propósito na área que você mais sofre. Ela tinha uma promessa de ser mãe de nações. E o que o diabo fez? Tornou a maior dor dela, né? No que seria a maior bênção, no que seria o propósito dela. O propósito não era ser mãe de nações? Tornou-a o quê? Fértil, infértil. Por quê? Porque o marido dela, usado pelas trevas, sempre negociava o útero dela. E isso, lá na frente, veio 400 anos de escravidão. 400 anos de escravidão. Por quê? Porque não nasceu uma nação com toda a semente que foi despejada ali. Então, quando você tem uma promessa, o inimigo ele vai te massacrar naquela área de uma tal forma, de uma tal forma, de uma tal forma, de uma tal forma. Só que se você seguir firme na palavra do Senhor, firme em Deus, caminhando no profético, tem que ser no profético, Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. E Ele vai cumprir. Né? E Ele tornou Abraão o pai de nações, o pai da fé, e ela a mãe de nações e mãe da fé, porque realmente ela tinha fé. Deus era a força dela, o refúgio dela. Deus a protegia, Deus a livrava, né? E não é lindo isso? É lindo, né? Então, quando a gente vê essa palavra aqui de Gênesis 21, 6, então declarou Sara, Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem desta história, muito se alegrarão comigo. Muito se alegrarão comigo. O que é andar no profético? Andar no profético é você receber a palavra de Deus com tudo que tem aqui de promessas e você esperar viver o que está aqui, não o que você vê no seu dia a dia no mundo material. Deus usa a palavra dele para nos dar algumas promessas, quem caminha com o Senhor. E às vezes a gente recebe essa promessa e a gente fala, mas como que é possível? Como? Se a gente permanecer firme na palavra, Deus cumpre a palavra do profético na nossa vida. Foi o que aconteceu com Sara. Por isso que eu falo, Sara, além de ser mãe das nações, ela é mãe do profético. Ela é mãe do profético. Entende? E Deus cumpriu. E cumpre até hoje. Porque ele fala que por ela e por Abraão, nós somos abençoados. Até hoje. A gente recebe as bênçãos, as unções, as riquezas, as honras. Tudo que tem nessa palavra, nesse livro aqui, por causa da promessa que foi feita para Abraão e Sara. Isso é viver no profético. Isso é crer que eu vou viver aquilo que a palavra já falou que eu vou viver. Não importa se você é estéril, não importa se hoje você está endividado, não importa, né? Se você tem algum problema, geralmente a área que é o seu propósito é a área que o inimigo vai te bloquear. Se ela ia ser mãe de nações, ela se tornou o quê? Estéril, e ainda várias pessoas das trevas queriam fazer filho nela. Porque tinha uma promessa na vida dela. Né? Não tinha lá a profecia
que vinha um libertador, que ia lá libertar o povo, então ele ia precisar da fala. O que eles fizeram? Travaram a fala de Moisés, a ponto dele não poder falar, dele ser gago, dele não ter como. Deus vai e levanta Abraão, mas vai. Então, gente, sempre aonde está a nossa dor, é onde está o nosso propósito em Deus. Não importa como ele vai fazer, mas ele vai fazer. E foi o que aconteceu com Sara. Sara não abriu mão do propósito dela. Ela teve as falhas humanas, ela descontou as revoltas dela, ela riu quando o anjo apareceu, né? Porque ela é como nós, humana. Mas ela nunca desonrou o sacerdócio dela. Ela nunca pecou contra Deus, por isso que Deus se levanta e fala: você vai pecar contra mim se você não devolver a mulher desse homem. Entende? Então, que a gente possa ter aprendido várias coisas, né, sobre a história, né, de Sara. Deus a defendia ela, né? Ela não pecava contra o sacerdócio, mas é o próprio Deus que defendia. Porque Sara sofreu demais, gente. Demais, 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 demais. Abraão, para ele se tornar esse pai da fé, ele demorou muito tempo. Então você imagina quantos anos Sara sofreu até Abraão se levantar como um sacerdote. Porque aqui, quando tá falando, ó, ele é um profeta e ele vai interceder. Ou seja, aqui ele já teve que se levantar como um sacerdote. Mas ela sofreu demais. Deus deu um prazo, ó, daqui 1 ano você vai engravidar. Você vai gerar um filho da promessa. Ele vai lá e negocia ela com outro homem que ia fazer o quê? Ter relação com ela. Então ela sofreu muito. Eu vejo a vida de Sara uma vida muito triste, muito infeliz. E Deus honrou ela, dando esse filho que ela mesma fala: Deus me deu um grande motivo para sorrir. E muitas vezes a gente se depara com essas coisas. Ela não tinha esse casamento maravilhoso. Não tinha. Mas Deus deu motivo para ela sorrir. Ele cumpriu a promessa na vida dela. O Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Tá vendo? Então vale a pena, né? Vale a pena a gente andar alinhada, não pecar contra o sacerdócio, porque aí é o próprio Deus que nos protege, nos livra, e ele mantém firme a aliança, o propósito dele. Vale a pena, né? E a gente aprende muito com a história de Sara, porque é uma história real. Ela não tinha um casamento feliz. Ela não se sentia segura, amada. Mas o galardão dela veio e Sara morreu com 127 anos. Ela teve Isaac com 90 e com 127 anos Sara morreu, né? Então ela teve alguns anos ali desfrutando, ela chegou a ver o filho dela adulto. Só que ela, por causa da idolatria, ela não chegou a ver o quê? Netos. Ela não chegou a ver o filho dela casado. E tudo também teve um propósito, porque o tempo em que ela estava viva, ela pôde desfrutar desse filho só para ela, né? Ela não dividiu ele com outra mulher. Ela viveu, ela sorriu, ela celebrou, ela festejou, né? Eu podia ter entrado na parte que fala como que ela morreu, né? Tem um apócrifo que ele conta, né, como que Sara morreu, o detalhe, né, da morte de Sara. Mas eu não vou me aprofundar aqui, porque eu acho que a essência de Sara a gente aprendeu hoje, a gente pegou, e que a vida dela, né, possa ter tocado em áreas da nossa vida para a gente ser curado e a gente permanecer firme. Se você não está casada com um sacerdote,
Se você não tá casado com um marido alinhado, se você não tá vivendo isso, fique firme em Deus, porque é Ele que faz a justiça. E uma hora, por causa de você, Ele se alinha. Ele se alinha. Deus muda ele, muda o caráter dele, muda o nome dele se for preciso, né? E é muito linda a história dela, né? Eu gosto muito. Amém, irmãos? Essa é a história de hoje, a live de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, gostado, olhado, né, para a história de Sara com esse olhar. E na semana que vem, terça-feira que vem, vamos ver qual é a próxima mulher, porque a gente está estudando as mulheres da Bíblia, né? E a semana que vem a gente vem com outra, né? Muito obrigado a todos vocês que ficaram, que permaneceram até aqui. Que o Senhor possa derramar muitas bênçãos na vida de vocês e que vocês possam receber a unção de Sara, né? Que é ser mãe de nações. Toda vez que eu falo de Deus para uma pessoa, para outra pessoa, eu estou ganhando pessoas para Cristo, eu estou fazendo o meu movimento, né? Nas nações. Toda vez que eu ensino, né? Que eu falo do reino, que eu mostro coisas e tudo mais, eu tô sendo, né, mãe de nações, né? Que o Senhor nos abençoe e eu vou deixar salva essa live para vocês assistirem, né? Se vocês quiserem mais, né? Mais de uma vez e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Amém? Vou desligar aqui, tá bom? Ótima noite a todas vocês.